tarde, André. Tudo bem, Nivaldo Preto? Boa tarde para você, boa tarde, Fox. Como vocês podem observar, não estamos na parte interna ainda da Academia de Futebol da Barra Funda, o CT do Palmeiras. O Cuca, que chegou a abrir vários treinamentos antes do jogo contra o Atlético Mineiro, até por conta de toda aquela polêmica envolvendo o Felipe Melo, o time num momento mais conturbado do que o atual. Nessa semana o Cuca vem agindo diferente. Hoje, treino quase todo fechado para os jornalistas. O treino já começou às 3h30 da tarde, já se passaram, portanto, mais de 25 minutos da atividade lá dentro, e a gente só deve ter acesso liberado a partir das 4h30 da tarde, e acredito que quando a gente entrar só vai ter aquele treino de finalização ou de algum tipo de fundamento ou de bola parada, nada que indique demais a equipe titular para começar o jogo da próxima segunda-feira. O Palmeiras, que não joga nesse final de semana, vai continuar treinando, visando o jogo de segunda-feira ao Palmeiras no estádio do Pacaembu, isso porque a casa palmeirense, o Allianz Parque, vai receber vários shows de rock, o gramado também vai ser todo reformado, e o Palmeiras vai mandar esse jogo contra o Coritiba na segunda-feira, 8 da noite, no estádio do Pacaembu, com grande procura, pelo menos até o momento, de ingressos, já que o jogo é só na segunda-feira. A parcial de ingressos até agora é de 14 mil ingressos. Devemos ter aí um público perto de 30 mil pessoas. A gente não está acompanhando a atividade no momento, evidentemente porque estamos aqui do lado de fora, mas dá para a gente traçar um pouquinho o panorama das últimas atividades do Cuca e falar um pouquinho do provável time titular do Palmeiras, já que a gente não vai ter a confirmação, é assim que o Cuca trabalha. De fato que a gente tem de concreto, o William, atacante, e também o zagueiro Luan, os dois cumprem suspensão, foram expulsos no jogo contra o Atlético Mineiro, esses dois estão descartados, e aí a gente imagina, para o lugar do Luan, o único substituto à altura seria mesmo o Juninho, já que o Antônio Carlos, que seria outra opção, não vem ganhando tantas chances assim, portanto o Juninho deve substituir o Luan, e para o lugar do William lá na frente, o substituto natural deve ser o Dudu, que vem trabalhando para se recuperar de uma lesão. Na parada das datas FIFA, o Dudu se recuperou muito bem, mas não começou o jogo contra o Atlético Mineiro como titular, e deve começar o jogo contra o Coritiba como titular o Dudu. O provável Palmeiras, é claro que a gente ainda vai apertar o Cuca na entrevista coletiva depois da atividade de hoje, para saber se ele indica um pouquinho mais os 11 iniciais palmeirenses, mas a provável escalação deve ser a seguinte, Prieto e amigos do Boa Tarde Fox. O Fernando Praz no gol, Jailson já voltou a trabalhar, mas ainda sem previsão de retorno para uma partida oficial. Fernando Praz no gol, na lateral direita Mike, Edu Dracena e Juninho, os dois zagueiros, na lateral esquerda Egídio, mais uma vez, os dois volantes à frente da defesa, Tietê e Jean, com o Moisés mais centralizado, mais pela esquerda no trio ofensivo o Dudu, mais pela direita o Guerra vinha atuando por ali, mas ontem o Keno apareceu, portanto Keno e Guerra brigam por essa posição ali pelo lado direito do sistema ofensivo do Palmeiras, e na referência, mais uma vez, deve ser titular o Daverson, apesar do Borja estar de volta às atividades e batalhar por um espaço na equipe, mas a prioridade continua sendo do Daverson. Esse o provável Palmeiras. Daqui a pouquinho a gente vai estar na parte interna e vai tentar trazer mais detalhes ou alguma diferença com relação a esses 11 prováveis iniciais contra o Coritiba, Prieto e amigos do Boa Tarde Fox. Ô André, eu quero convidar você então agora para acompanhar com a gente aqui quais são os próximos jogos do Palmeiras, né, Ribeirão? Vamos com a agenda do Verdão para a sequência aí de compromissos do Campeonato Brasileiro. Como disse o André, tem o Coritiba na segunda-feira. Esse jogo é no Pacaembu. Pacaembu, exato. Depois tem o Fluminense no Rio de Janeiro, no dia 30 de setembro. No dia 12 de outubro, a equipe do Bahia. Aí esse já é um jogo logo após a data FIFA. E aí o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Todos os jogos do Palmeiras têm na sua agenda só o Brasileirão até o final desta temporada. E o André Cavalcante acabou de trazer informação para a gente, então, Ribeirão, de que o Dudu, na segunda-feira, muito provavelmente, deve entrar jogando, o André Cavalcante. O Dudu já chega pronto para iniciar a partida? O Dudu sempre teve status de titular, né? Ele só começou o último jogo no banco de reservas porque voltava de lesão, mas já tinha condições de jogo. E treinando essa semana inteira sem problemas, Dudu será titular. Só resta saber se será de fato na vaga deixada pelo suspenso William. Mas que o Dudu começa o jogo, eu não tenho dúvida.
Bom, o Dudu deve voltar à equipe, claramente é titular desse time do Cuca, só a questão física que atrapalhou essa volta dele já na rodada passada. Mas ele deve voltar e deve atuar sim na vaga do William, porque ele poderia atuar tanto aberto pelo lado como no meio campo. Mas no meio campo, o Cuca já deu a entender que vai utilizar bastante o Moisés, o Guerra, apesar do André Cavalcante ter trazido a informação de que ontem o Guerra foi substituído pelo Keno, mas são experiências que o Cuca vem fazendo nos treinamentos. Mas Guerra e Moisés devem continuar sendo os armadores dessa equipe, e aí o Dudu entra na vaga, na função que é a principal característica dele mesmo. O segundo atacante, jogando fora da área, indo até a linha de fundo, driblando, ajudando e muito a servir o centroavante, que mais uma vez deve ser o Davidson. Então é uma volta importante, porque além dessas questões técnicas que eu falei, é um líder dessa equipe dentro de campo também. Tá, André, eu não sei se você está de relógio aí, pelo menos o seu punho esquerdo eu não estou vendo, o seu pulso aí. São 4 horas e 2 minutos agora, 4 e 2. Confirma? 4 e 2. Que horas o Cuca... Confirmo, tem um painel aqui, 4 e 2, e também ele passa para mim a temperatura, ó, 35 graus aqui na Avenida Marquês de São Vicente nesse momento. Muito calor aqui. Tá, que horas vai falar o técnico... O Kleber Silva vai inclusive mostrar para vocês ali. Mostra aí. Será que dá? Vamos ver. O poste tá bem na frente, Kleber, não tá não? Tira o poste da frente. Não pegou. Mas não tem problema. Não tem problema, para isso nós temos um repórter lá. Por isso que a gente tem o cinegrafista Kleber. Sim, ó. O cara é campeão, olha ali, ó. 35 graus. Boa. Legal. Então vamos confirmar uma coisa aqui, André, combinar com você e com o público que está aguardando. Que horas vai falar o Cuca? Cuca. Não tem um horário definido, exato, programado. O que tem é o seguinte, 3h30 a atividade começou, 4h30 a imprensa liberada para acompanhar a atividade na parte interna da academia de futebol. E depois do treinamento, esse depois fica um pouquinho vago, a gente vai ter entrevista coletiva com o Cuca. Normalmente, isso acontece ali por volta das 5h20, 5h30. Isso se o Cuca não ficar numa resenha ali com os jogadores depois da atividade do dia. Mas entre 5h20 e 5h30, portanto, no finalzinho do Boa Tarde Fox, começo do Expediente Futebol, a gente mostra ao vivo a entrevista coletiva do Cuca, Preto. Tá combinado então. Então a gente vai voltar com o André para outras informações. Aliás, até antes do Cuca, ele traz o treino do Palmeiras, imagens e tudo que está acontecendo com o Verdão. Valeu, André. Muito obrigado.